Às vezes a gente não quer tomar certas atitudes por medo, insegurança. Olha lá a lei, o decreto, a morte, o julgamento, tudo vem sobre a nossa vida. Só que nessa situação, Deus nos mostra que quem decide de fato o que vai acontecer na minha e na tua vida é Ele. Não tem decreto, não tem sentença, não tem palavras, nada que vier que não seja dele vai acontecer sobre a mim e sobre a tua vida. Quando a gente ora e quando a gente jejua, Deus traz clareza. E aí tudo que estava embaraçado, aquela nuvem, toda aquela angústia, aquela tristeza, como a própria Bíblia diz, a tristeza pula de alegria, porque a presença chegou, o dono da casa chegou, o dono da tua vida chegou, para dizer que é Ele que reina, a vontade é dEle, a presença é Ele, a palavra é Ele. Sua mão para cá nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abençoar a nossa diaconisa. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está a tua diaconisa, Pai amado, da casa do Senhor, ó Deus. Pai amado, que agora nesse momento, Pai amado, o Senhor possa, Pai querido, tomar a vida da tua filha, Pai, tomar a boca da tua filha, Pai amado, para que tudo que ela venha estar falando aqui, ó Pai, venha diretamente do Senhor, ó Pai amado. Esteja, Pai querido, com a vida dela, Pai amado. Abrace a tua filha, carregue a tua filha, Pai amado, e esteja contigo, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós já abençoamos a vida da diaconisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, aproveitar que vocês já estão de pé, abram aí a Bíblia, quem a trouxe, no livro de Esther, obviamente, né? No capítulo 4, a partir do verso 5. Aleluia, Jesus. Se todos acharam, amém. Bom, lá vai dizer assim: então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para servir, e lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. E saindo Atá a ter com Mordecai, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. E também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e lhe suplicasse pelo povo dela. E veio Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther instruiu Atá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença a não ser de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para ir até o rei. E quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta a resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois, se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais e nem bebais durante 3 dias.
nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois disso irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias. E aqui, nesse trecho que nós lemos, que é do 5 ao 17, o texto ele já vai mostrar para nós 3 situações. Deus me chamou a atenção para 3 situações. Primeiro, diante da situação que Mordecai levou até Esther, Deus trouxe ali para aquele momento o alinhamento. Ou seja, Deus estava alinhando a vontade dele com a vontade do povo, com a vontade de Esther. Porque a vontade dela, eu acredito que foi... Se alguém vir aqui e falar, olha, estão perseguindo a igreja habitar, eu entendo que todos nós vamos nos unir para reestabelecer algo com Cristo, para entender o porquê isso está acontecendo e o que devemos fazer para que isso não aconteça. Ou seja, Esther não queria o extermínio do seu povo, mas Deus ele queria que ela estivesse ali, como disse aqui, se não vai que não é por isso que você está aqui no Habitar hoje, vai que não é por isso que Deus te colocou aqui hoje, para que nós tenhamos esse alinhamento. Ou seja, Deus quer que nós, como igreja, estejamos no mesmo propósito, na mesma visão. Então ela mandou que todo o povo, ela não falou, olha, fala pro tio, pro pastor, pro diácono, pro presbítero orar. Não, ela falou, junto o povo, chama o povo de Deus e diga que eles orem e jejuem. Ou seja, Deus quer isso para nós hoje. Ele quer que nós estejamos nessa visão, nesse propósito de não, eu faço por mim, mas por que não vamos fazer todos juntos em unidade, como igreja, assim como Cristo quer. Aqui não pode existir individualismo. Esther até poderia ter falado, olha, sinto muito, viu? Mas eu não posso fazer nada por vocês. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo se unisse. Então, às vezes, a gente coloca situações na nossa vida de individualismo, de egoísmo. Onde, às vezes, o coleguinha do lado está passando por várias situações. E a gente tampa os olhos para isso. Só que nessa noite, Deus quer que nós estejamos alinhados na mesma visão e no mesmo propósito. E a segunda situação que Deus trouxe foi que existiam 2 sentenças de morte. Deus me fez entender isso. Olha, aqui existe 2 sentenças de morte. Uma é sobre a vida do povo, que foi feito através do decreto. E outra era sobre a vida de Esther. Porque, querendo ou não, ela estava desobedecendo, né? Ela estava ali. Claro que eu entendo que se Deus mandou você fazer, Ele vai te respaldar. Mas, de certa forma, diante ali da lei, ela estava desobedecendo. Porque ela foi se apresentar ao rei. O rei não chamou ela para vir. Só que às vezes a gente não quer tomar certas atitudes por medo, insegurança. Tantas coisas podem nos parar, nos barrar, né? Você olha e fala, Deus, eu não vou conseguir não. Olha lá a lei, o decreto, a morte, o julgamento, tudo vem sobre a nossa vida. Só que nessa situação, Deus nos mostra que quem decide de fato o que vai acontecer na minha e na tua vida é Ele. Não tem decreto, não tem sentença, não tem palavras, nada que vier que não seja dele vai acontecer sobre a mim e sobre a tua vida. Porque é Ele, eu creio dessa forma, é Ele que governa.
É Ele que reina sobre todas as vontades, sobre todos os nossos pensamentos, entendimentos. É Ele quem decide se há vida, se há morte. É Ele quem decide se te exalta ou se te abate. Então nessa noite que nós venhamos entender que o poder de decisão não está na nossa mão, mas sim na mão de Deus. O poder de escolha não está na nossa mão, porque eu entendo que quando nós somos escolhidos, quando nós somos eleitos, que nós entendemos o caminho que nós temos que seguir, nós não conseguimos resistir à vontade de Deus. A força que Ele tem sobre a nossa vida é muito maior. O que Ele já escreveu, na verdade, sobre a minha e sobre a tua vida é muito maior do que as nossas escolhas. Então que nós possamos aprender com esse trecho que nós temos que ter alinhamento com Deus. Não adianta eu sonhar com um carro e Deus está sonhando com outra coisa. Ele quer que eu passe perrengue mesmo, pegando trem, metrô, ônibus lotado, para eu entender primeiro como é não ter a bênção, para quando a bênção vier eu souber administrar. Então a vontade é dele. Que nós possamos entender que existem duas situações aqui. Esther, eu acredito que meio que sem saber o que fazer, mas eu entendo que quando a gente sabe manusear as ferramentas que Deus nos dá, a gente entende o que tem que fazer primeiro, que é aquela questão da ordem. Normalmente você acorda, toma um café, ou então você escova o dente. Normalmente você não acorda almoçando ou jantando. Tem uma ordem para acontecer o seu dia. E na presença de Deus também tem uma ordem para que as coisas aconteçam. Então Esther, talvez naquele momento ela não sabia muito o que ia fazer, mas ela falou, duas coisas eu sei que eu posso fazer e que vai dar certo. A gente vai jejuar e a gente vai orar, porque é duas receitas que não falha. É duas receitas que todo cristão tem que ter ela gravada na mente. Aconteceu qualquer situação, meu irmão, não se esquece, ora e jejua, busca e jejua. Não tem erro. Porque quando nós buscamos esse orar e jejuar, a gente vai entender daqui a pouco essa questão do orar e jejuar e buscar. Quando nós fazemos isso, nós temos respaldo na ação que a gente vai ter em Deus. Não é simplesmente, agora o povo vai morrer. Vamos fazer a festa do Purim. Você faz as coisas desgovernadamente. Porque não teve ali preparo, não teve respaldo, não teve direção. Porque aí você não orou. Ou seja, Deus não falou com você, você não jejuou. Ou seja, você não se blindou, você não se armou para quando vier a situação. Então que nós possamos entender que quando nós oramos e jejuamos, primeiro a gente tem respaldo da parte do Senhor, porque se Ele direcionou, não vai ser uma direção errada. E segundo, nós simplesmente fazemos a vontade dEle. Não vai ser algo que vai partir de nós, do nosso achismo, das nossas certezas absolutas. Vai vir dEle. Ele vai dizer, vai lá e faça isso, aquilo. Ele vai fazer a ordem do nosso dia, do nosso ano, do nosso mês, da nossa vida. Que eu acredito que tudo já está escrito, apenas esperando o tempo certo das coisas acontecerem e se concretizarem. Então, que nós venhamos entender que vamos ter visão, propósito, alinhamento em Deus. Vamos decretar para a nossa vida que quem decide é Ele. E vamos entender que as nossas ações, diante das dificuldades, sempre vai ser orar e jejuar. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos partir para uma situação onde que
Eu até coloquei aqui, batalhas particulares. Ou seja, individuais. Aleluias. É quando nós estamos diante de uma situação e Deus fala assim: olha, Francis, vai lá e ora pelo fulano. Vai lá, leva a palavra de Deus, leva conforto. Vai que eu vou derramar meu bálsamo. E o Francis vira e fala assim: ah não, eu não vou poder. Mas Deus sabe que ele podia. Eu vou trabalhar até mais tarde, eu não vou conseguir. Mas Deus sabe que ele podia. E aí sabe o que ele fez? Ele transferiu a batalha espiritual que Deus colocou na mão dele para outro. Ah não, eu vou falar com o Fábio, ele que vai lá orar. Não, a gente tem que ter consciência de que quando Deus entrega algo na nossa mão, nós temos que nos posicionar e dizer: eis-me aqui. Não é simplesmente transferir aquilo que Deus te deu para o outro. O que é teu, o que é do outro é do outro. Ah, é óbvio isso que eu estou falando? Pode até ser óbvio, mas se você parar para analisar, muitas das vezes nós fazemos isso. Talvez por medo, talvez por despreparo, porque aí você não foi lá e orou e jejuou, porque a partir do momento que deram uma responsabilidade para você, o seu papel é o quê? Entender o que você deve fazer com essa arma, essa ferramenta. E aí sim, a gente vai conseguir cumprir o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a partir do momento em que nos posicionarmos, ou seja, não transfira a tua guerra espiritual para o outro, porque a partir do momento que Esther tomou aquilo para ela, ela tomou. Não, eu vou lá orar e jejuar, e você manda o povo orar e jejuar também. Ou seja, ela não falou: diga ao povo que orem e jejuem. Ela disse: nós vamos, no sentido integral, total. Ela não tirou a responsabilidade dela, mas ela disse: ó, eu vou orar e jejuar. As minhas moças também vão orar e jejuar. E diga ao povo também, porque é um fortalecimento. A gente vai ali, ó, se unindo. A gente vai se integrando uns aos outros. Então, que nós possamos ter a visão de que não devemos transferir aquilo que é teu, mas também não precisa carregar o mundo nas costas. Porque se tiver muito difícil, não é vergonha também dizer: olha, povo, orem por mim, me ajudem. Que foi o que ela fez no momento de dificuldade. Ela também poderia ter sido individualista e falado: eu vou orar e jejuar para que Deus salve o povo. Não, mas com a estratégia certa, ela disse: vamos nós, que é o povo de Deus, buscar, orar, para a gente entender o caminho, o que devemos fazer, se Deus vai ou não me respaldar, se Deus vai ou não me levar para aquele lugar, se Deus vai ou não permitir. Porque a intenção de Deus não é nos castigar, não é nos fazer perecer, mas a intenção de Deus é que nós, como corpo, estejamos alinhados no mesmo propósito, porque foi isso que Deus falou muito forte no meu coração. Temos que estar alinhados no mesmo propósito. Não adianta eu subir aqui como ministra do louvor e entoar a presença de Deus e querer essa presença de Deus, se todo o restante do grupo não tiver nessa unidade, com esse pensamento, com essa visão, se a igreja não tiver com esse pensamento de querer receber mais de Deus. É aqueles cultos que a gente fala: nossa, Deus não falou comigo hoje. Nossa, eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Não é que você saiu do mesmo jeito que entrou, é porque a partir do momento que você entrou e não estava de encontro com o propósito que Deus queria para a tua vida, você passou, Jesus passou e você nem viu. A glória veio e você nem viu. Porque eu sempre digo isso: quando você está com a mente, com o seu coração, com as suas expectativas interligadas em Deus,
Não tem como, isso eu vou falar, não tem como você estar num ambiente de Cristo, da presença, e não sentir nada, nem que seja um arrepio. Você vai ter que sentir alguma coisa, porque a casa é dele, ele já está aqui esperando. E não tem nada que eu e você vai poder fazer para tirar ele daqui. Não existe essa possibilidade. Então que nós venhamos ter o entendimento de que o altar, ele não vai medir a intimidade que você tem com ele, mas sim a constância da sua vida. É a permanência, sabe? O persistir. Vamos insistir mais um pouco para a glória vir. Vamos insistir mais um pouco para ouvir a voz de Deus. É isso que vai determinar o quanto você vai receber dele. É a sua perseverança, essa é a palavra. Vamos perseverar para estar na presença de Deus. Por mais difícil que esteja. Às vezes existem situações que é potestade, é principado mesmo. Eles já estão prontinhos lá para te impedir. E é justamente no dia da bênção, é no dia da cura, é no dia do milagre, que se você deixar, você perde. Porque ele consegue te impedir. Sabe por quê? Ele vai trabalhar em cima da sua fraqueza. E a sua fraqueza não é o pecado extremo, tá? Fornicação, mentira. É aquele detalhe, sabe a cereja do bolo? É aquele detalhe do dia que vai fazer você perder a bênção. É quando você fala, isso aqui não tem nada a ver não. É aquilo ali, pode ter certeza. Você vai falar, meu Deus, meu dia foi uma bênção. Eu acordei cantando, adorando, orando. E aí do nada, sabe, vem aquela angústia, aquela tristeza. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É essa cereja do bolo. Porque não veio de você. Deus não vai trazer tristeza para o teu coração. Nem angústia. Ele vem com clareza e resposta. Agora angústia, tristeza, isso é um dado, ó. Vamos lá impedir ele. Se ele estiver triste, ele vai querer ficar assistindo Netflix, ou vai ficar lá com o marido, com a esposa, com o filho, mas não vai lá me buscar. Então vamos, ó. É os dardos, os ataques espirituais que nós não conseguimos ver. Mas Deus, Ele traz isso pra gente. Sabe quando? Adivinha? Quando a gente ora e quando a gente jejua. Deus traz clareza, clareza. E aí tudo que estava embaraçado, aquela nuvem, toda aquela angústia, aquela tristeza, como a própria Bíblia diz, a tristeza pula de alegria, porque a presença chegou, o dono da casa chegou, o dono da tua vida chegou, para dizer que é Ele que reina, a vontade é dEle, a presença é Ele, a palavra é Ele. Aleluias! E aí, glória a Deus, eu sinto a graça de Deus aqui, aleluias. E aí, Deus me levou a um exemplo. Porque em meio a essas situações, às vezes a gente não busca, né? A gente não busca as pessoas certas. E aí Deus me deu o exemplo de que Mardoqueu, quando ele alertou a Esther sobre o que estava acontecendo com o povo, ela, por sua vez, não teve somente a mão do rei a seu favor. Porque aí a história todo mundo já conhece. Que ela jejuou, orou, foi ter com o rei. E ele concedeu graça a ela, ele concedeu a sua vontade a ela. Mas ela também teve a mão de Deus a favor dela. Mas sabe por quê? Porque ela teve uma pessoa que a aconselhou. Ela teve uma pessoa que esteve do lado dela, que foi Mardoqueu. E aí Deus nos fala nessa noite sobre quem está caminhando do seu lado. Porque nós vamos ter boas pessoas que vão nos dar bons conselhos, mas temos também
pessoas não tão boas que não vai nos dar bons conselhos. E aí eu te pergunto nessa noite, quem tem andado contigo? As pessoas que você anda têm te levado para perto de Cristo? As pessoas que você anda têm te dado bons conselhos a ponto de dizer: olha, não vai por esse caminho, e ser direcionado por Deus? Porque quando nós temos bons amigos como Jesus, eu tenho certeza que Ele vai te dar um bom caminho. Ele vai te dar uma boa escolha, assim como Esther teve. E aí, Deus me levou lá para a história de Neemias. Você vai falar, tá louca, né? O que tem a ver Neemias com isso? E aí eu coloquei assim, ó, a primeira ação de Neemias foi buscar a Deus, que eu coloco ali na coincidência de Esther. Foi a primeira coisa que ela fez também. E depois ele orou diante da dificuldade. E aí o que ele fez com essas duas coisas? Ele fortaleceu a fé dele em Cristo para ter um direcionamento, para saber o que fazer. E foi assim com Esther também. E aí Deus, Ele vem e nos fala que para nós vivermos o tempo de exaltação, nós precisamos firmar as nossas raízes na rocha inabalável que é Ele. Deixa a palavra de Cristo trabalhar na tua vida. Oh, aleluias! Oh, você quer conhecer mesmo o cristão? A intimidade que ele tem com Deus é a maneira que você se aprofundar nele, é a maneira com que você buscar ele, é aí que você vai encontrar a verdadeira excelência nele. Aí não vai ter vento, não vai ter prova, não vai ter dificuldade, não vai ter adversidade que vai te arrancar dos pés de Cristo. Porque tudo o que você precisar, você vai achar nele. Sabe por quê? Porque a gente aprende com Ele. Aleluias. A gente aprende porque Ele é nossa inspiração. Eu não tenho como aprender com alguém que não seja a minha inspiração, que não seja alguém que eu olhe, eu venero a Cristo, eu venero a Jesus. Porque Ele foi a minha melhor escolha. E eu tenho certeza que eu fui a melhor escolha dele. Senão eu não estaria aqui hoje. Senão Ele não teria morrido por mim, por você naquela cruz. E a partir do momento que nós nos alimentamos dele, aí sim eu vou dizer, aquele ali é cristão. Sabe por quê? Porque nós somos aquilo do que nos alimentamos. A minha referência não vai ser eu subir aqui, cantar lindamente, pregar, orar, dançar. Não é isso. Mas vai ser a palavra que está saindo de dentro de você. É o alimento que vai vir de dentro de você. Aí nós podemos reconhecer quando Cristo está ou não na tua vida. Porque assim como o suor que sai dos nossos poros, a palavra de Deus vai sair de dentro de nós. Na nossa ação, na nossa fala, nos nossos gestos, em todos os lugares que a gente passar. Não só pela marca da promessa, mas porque nós vamos transpirar, respirar a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E aí eu te digo nessa noite, tá preparado para o tempo? Você acha que Deus vai entregar assim? Tó. Não vai não. Eu espero que nós tenhamos consciência, sabe? Consciência espiritual. Não é a consciência da razão, não. É a consciência do Espírito mesmo, da alma. É aquela que o Espírito Santo vem e fala. E aí você entende. Existe o tempo determinado para todas as coisas, de colher, de plantar. Amém. A gente sabe que existe. Mas a pergunta é, você está preparado para passar pelo tempo desse processo? Porque é um processo na nossa vida.
Não vai ser amanhã, não vai ser daqui 10 minutos, é um processo. E aí Jesus, ele pergunta se nós estamos prontos. Sabe por quê? Porque quando Neemias ele estava reconstruindo os muros, lá vai dizer, Neemias 2, 11, 12. Cheguei, pois, a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e um pouco dos homens que estavam comigo. E não declarei a ninguém que o Deus colocou no meu coração para fazer por Jerusalém. Ou seja, Deus revelou para quem? Para Neemias, não foi para o povo. E aí Jesus fala, no processo, você tem que pegar isso aí, ó. Eu revelei para ti, não foi para a multidão. Eu mostrei para você, não foi para a multidão. E aí é onde a gente começa a entender o propósito de Deus na minha vida, para que eu possa sair para a multidão. E às vezes não temos essa paciência, né? Na maioria das vezes, nós não temos paciência para esperar esse tempo. Porque é difícil, gente. É a parte mais difícil de caminhar com Deus. É esperar o tempo do processo. Mas Deus diz para nós hoje confiarmos nele. Sabe por quê? Foi Ele quem nos levantou. Não foi a mão do homem. Foi a mão de Deus sobre as nossas vidas. E lá ele diz que quando ele estava lá reconstruindo os muros, foram zombar dele lá. Imagina, né? Quem? Lá, os Tobias, Sambalate da vida. Foram zombar dele. E sabe o que ele respondeu quando zombaram dele? Ele falou assim, ó, o Deus do céu é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos os muros. Ou seja, Jesus é quem governa. É Jesus quem nos levanta. E aí, sabe qual é o tema disso aqui? Reconstrução. Nossa, o que isso tem a ver com Esther, Raíssa? Tudo a ver, porque para a gente ser preparado para ser exaltado, a gente primeiro vai ser reconstruído. A gente primeiro vai ser reconstruído. E isso não é só aqui, tá? Na igreja, não. É em todas as áreas da nossa vida. É naquilo que você também não quer que Deus mexa. É aí que Deus vai começar a trabalhar. Aleluias. E aí eu te digo aqui, só para a gente finalizar, que eu sei que o tempo é inimigo, né, aqui da gente. E aqui fala assim, ó, mas assim como aquele povo de Neemias estava com o coração, entenda bem, é o coração, tá? Não é a mente física, sua vontade. É o coração inclinado para cumprir o propósito de Deus naquela reconstrução. Nós devemos nos posicionar, sabe para quê? Não para reconstruir, mas para ser reconstruído. E assim como Esther também usou a estratégia dada por Deus, mesmo sem saber o que ia acontecer, tá? Ela usou a estratégia. Qual é a estratégia? Jejum e... Essa é a chave. Ela tinha um legado. Sabe qual era o legado de Esther? Salvar o povo da morte. E sabe qual é o nosso legado? Salvar esse povo aí, ó, da morte. Oh, aleluia! Seja reconstruído para construir. Pode se levantar. Aleluias! Toda morte física, em nome de Jesus, receba vida. Que nós sejamos reconstruídos para podermos nos preparar para a exaltação. Aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
eu mergulho na mirrada em ti, mas peço que tua presença aumente.